Olá, boa noite, tudo bem? Nós estamos gravando mais uma noite, então, que a gente está começando, e é bem gostoso a gente poder falar sobre óleos essenciais a qualquer horário do dia. Eu sei que muita gente tem agenda super cheia, hoje é um dia que a gente tem mais coisas além dessa aula aqui comigo, a gente tem mais outras aulas, então eu entendo que às vezes fica bem busy para todo mundo, fica bem puxado para todo mundo. Mas a gente vai dar uma aula bem gostosa e também vamos fazer. Vocês podem ir fazendo perguntas também e vamos aproveitar que o Dr. Júlio acho que vai poder ficar um pouquinho com a gente aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos falar de um tema hoje. Basicamente, a gente vai falar do tema que eu gosto muito desse óleo, e é um óleo que a gente não pode deixar de ter. Ele é um mix, na verdade, é um mix feito pela doTERRA, é um mix onde eles já prepararam, não é assim um para um, né? É um mix muito estudado, que levou um tempo considerável para eles chegarem nessa fórmula, que é o juniper, o cilantro, rosemary, tangerina e gerânio, né? Então, são 5 óleos que a gente tem ali, fantásticos para... Tchau, tchau, para nos ajudar no nosso detox. Quando a gente pensa em detox, o que que a gente pensa, né? Tirar coisas que não são boas, né? Então eu falo para os meus pacientes até o detox emocional. É muito importante a gente também ter esse hábito, né? E eu posso ensinar também até o final como é que a gente pode fazer esse detox emocional. A gente está falando aqui do detox físico, né? Então, o juniper, cilantro, rosemary, eles fazem uma desintoxicação porque eles vão trabalhar a nossa saúde do fígado e rins também, né? A tangerina e o gerânio vão purificar contra as substâncias nocivas. Então, ele entra lá e vai fazendo aquela limpeza. Então, um dia só não é suficiente. A gente tem que usar mais dias. Então, qual que é o meu hábito? Ah, hoje, por exemplo, eu tive aqui uma visita e a gente acabou pedindo pizza, né? Então, eu comi a pizza. O que que eu faço antes de dormir? Eu vou lá, só um minutinho. Eu vou lá e consigo falar agora. E aí, então, a gente usa os óleos para poder fazer essa limpeza. O que que eu faço depois que eu como a pizza? Com certeza hoje eu vou tomar os meus endócrinos. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Por uns 3 dias eu toco uns endócrinos e o lemon, né? Então amanhã eu já faço uma dieta bem mais voltada para o detox. Tomo meu suquinho verde, né? Então, posso fazer detox todos os dias? Até pode, né? Se houver necessidade, você pode. Eu não faço todos os dias, por quê? Porque eu quero usar outros óleos que eu preciso. E a gente tem um número X de gotas que você pode usar todos os dias. Então, se você faz uma alimentação saudável, se você usa seus óleos de rotina, não é preciso que você use sempre. Mas, por exemplo, o lemon é um óleo que a gente vai acabar usando para detox também. E o lemon eu tenho ele na minha rotina. O endócrino não está na minha rotina diária. Ele entra quando eu vejo que eu tenho necessidade de fazer uma limpeza maior por alguma coisa que eu comi que eu sei que ela pode ou dar uma inflamada ou dar uma desestabilizada no meu organismo, tá bom? Então, esse detox foi pensado quando a Terra resolveu desenvolver, eles precisavam de um óleo que pudesse eliminar até metais pesados, né? Limpeza de vesícula biliar, a parte da icterícia, colite, ressaca, né? Então, são óleos que podem ajudar a gente nesses quadros, né?
Ele chegou, pessoal. Então, a gente já vai conseguir ir falando, né? Chega mais para cá. Consegue? Vamos tirar isso aqui daqui. A cadeira vem mais para cá. Isso. Então, vamos falando sobre os endócrinos, né? Que ele então vai eliminar os metais. Vocês podem ir fazendo perguntas também, ou no meio pode ir interrompendo, que não tem problema, tá bom? E a gente vai já tirando as dúvidas. Então, vamos voltar lá. Então, ele ajuda a eliminar metais pesados. Ele foi pensado nisso. Foi um óleo que a Doterra pensou mesmo, né? Que precisava de um óleo que fosse já um mix que a gente pudesse usar para ir eliminando, né, os metais pesados. Pessoal que costuma beber, eu nunca testei para isso, porque eu não bebo, nem eu nem o Júlio, mas o pessoal fala que para ressaca também ele é muito bom, né? Hum, constipação intestinal, infecção de urina, né? Os endócrinos, por que que os endócrinos ajudam no desequilíbrio endócrino e hormonal? Perda de peso, fadiga. Quer falar um pouquinho? Ah, espera um Bom, pouquinho. Eu tô com fone, eu tenho que tirar para você poder participar. Peraí. Cadê minha caixinha? Tá aqui. Senão eles não te escutam. Estão escutando, pessoal? então, Estamos. Então tá bom. hum, Então vamos lá. certo. Bom, então os endócrinos, ele foi realmente criado, né? Foi pensado em vários óleos que teriam essa função, né, de harmonizar as glândulas do organismo, né? Então, tireoide, suprarrenal, né? Então, tireoide é super importante para o metabolismo, né? Então, a gente sabe que quando a gente é jovem, tem ali 18, 20 anos, se a gente dosa o nosso hormônio da tireoide, né, ele dá um valor, né? Quando você está com mais idade, né, 60 ou mais, você dosa, está ainda dentro do intervalo normal, mas geralmente ele está um pouquinho menor, né? A quantidade de hormônio está um pouco menor. Então, o que acontece? Os endócrinos, ele pode ajudar a glândula a produzir um pouco mais de hormônio, né? Para que o seu metabolismo então aumente um pouquinho, porque isso ajuda, né, a perder peso, ajuda a eliminar gordura, né? Dá mais disposição, mais energia, né, mais ânimo. E no caso da suprarrenal, né, com o estresse que a gente tem todo dia, né, a nossa suprarrenal ela vai entrando em fadiga e ela começa a produzir pouco cortisol. E o pouco cortisol, ele causa fadiga, né? Fadiga crônica. Então, se a gente consegue harmonizar a suprarrenal, a gente consegue aumentar esse cortisol. E aumentando o cortisol, geralmente melhora a fadiga crônica, o cansaço, a sonolência, a falta de energia, né? E fora as outras glândulas, né, como a hipófise, a pituitária, né, que também são estimuladas pelos endócrinos, né? Então, o detox, a gente deveria pensá-lo como uma coisa natural. Fazer detox devia ser uma coisa que devia estar na rotina de todo mundo. O detox, a desparasitação, são coisas que a gente tinha que estar pensando, não quando a gente adoece, né? Então, os também, ah, quer falar um pouquinho sobre esses? Uhum. Também é usado para várias coisas. Tá. Bom, aborto, né? Então, a gente sabe que um dos óleos essenciais que geralmente ajudam, né, geralmente na maioria, qualquer sangramento, né, o gerânio ele ajuda muito. E o gerânio também é o óleo essencial do aparelho feminino, né? Não que os homens não usem também o gerânio, né? A gente pode usar o gerânio em várias situações, até, por exemplo, queda de cabelo, né? Mas o gerânio, né, a gente usa muito para controlar sangramento. Então, no caso do aborto, ele pode ajudar, porque ele vai prevenir
o descolamento da placenta por inibir o sangramento, né? A gente costuma ensinar também que pode tomar antes de cirurgias. Depois que você, por exemplo, faz um tratamento dentário, que você toma aquela anestesia do dentista, ali tem várias toxinas e a gente não tem como eliminá-las se a gente não ajudar, né? Então, o ideal é depois que você vai para o dentista, que você passa por essa anestesia, é usar os endócrinos também para eliminar esses metais pesados e essas coisas que é a parte ruim. Se você tiver que tomar, por exemplo, antibiótico, né? É legal você usar os endócrinos depois também, né? Para ajudar, ou até junto, né? Para ajudar a eliminar, né? Hum. Acidose, né? O que é acidose? O pH do nosso sangue, ele é levemente alcalino, né? 7,2, 7,4, né? Mas, dependendo, né, do estresse, dependendo da alimentação, quantidade de água que você toma, esse pH ele pode ficar um pouco mais baixo, né? E tender a ficar ácido, né? E isso é terrível para o organismo, né? Porque todas as enzimas do nosso corpo, elas funcionam num pH mais alcalino. Quando o pH do sangue, do organismo, é ácido, então as nossas enzimas não conseguem agir. E as enzimas são responsáveis por todas as reações químicas do nosso organismo para a gente, para a célula funcionar, né? Lembrar, né, que a acidose também ela, ah, ela inibe, né, uma série de fatores, né, dentro do organismo, né? Então, a acidose é uma coisa péssima para a saúde, porque estimula a inflamação, né? E aí, quanto mais inflamação, mais doença. Quer dizer, a pessoa às vezes nem sabe que tem. Então, quando ela usa os endócrinos, ela já vai poder modular essa parte, né? E também para anemia, anemia falciforme, câncer de fígado, cirrose, cisto no ovário. São todas coisas que já foram estudadas e viram que o ajuda bastante. A gente também tem casos de quem dependência de droga, e a gente vai trabalhar com os dependentes de droga, que querem parar, que querem eliminar. Os endócrinos é um óleo que a gente usa, né? Ele ajuda também no desequilíbrio químico do cérebro, refluxo gástrico, esofágico. Enfim, ele é um óleo, se a gente for colocar, tem muitas doenças. A gente colocou aqui algumas doenças, a gente não vai falar de todas elas, mas é para a gente ter uma ideia como ele é um óleo que pode atingir, né, todas essas coisas. Então, eu não tenho, por exemplo, nada disso eu posso pensar. Então, eu posso usar para fazer uma limpeza, porque esse tipo de limpeza a gente nunca sabe o que que a gente precisa eliminar ou não. Quer falar um pouquinho sobre a vesícula? Essa é uma parte que muita gente manda mensagem para nós. Ah, eu estou com um problema na vesícula. Meu médico falou isso, e esse é um dos óleos que a gente indica. Eu explico um pouquinho. Bom, então, a vesícula, né, o que que ela é? Ela é um reservatório de bile, né? O fígado fabrica bile, né, a partir dos glóbulos vermelhos velhos, né, que morrem. Então, aquelas substâncias, né, que vêm do glóbulo velho, o fígado aproveita para produzir a bile, né, que é aquele líquido verde, amargo, né? Para que que serve a bile, né? Então, a bile, ela funciona como um detergente. Então, quando a gente come, a gente ingere gordura. A gordura, ela não dissolve em água, né? Se ela não dissolver em água, o organismo não consegue absorver, né? Porque a água é que carrega todos os nutrientes para dentro do organismo, né? Para dentro da corrente sanguínea. Então, o que que a bile faz? Ela dissolve a gordura na água, que nem o detergente faz quando a gente vai lavar um prato engordurado, né? Então, o detergente se liga à gordura.
se mistura na água e aí a água leva embora aquela gordura, né? Então é para isso que a bile serve. Agora, a bile, ela é formada, né, por colesterol, sais biliares, né, e, e mais um componente que vem do sangue também, né, que é o urobilinogênio, né. Essas três substâncias, elas têm que estar em quantidades certinhas. Se por acaso o fígado não tiver muito bom, tiver um pouco intoxicado, ele pode produzir uma bile com um pouquinho mais de sal biliar ou um pouquinho mais de colesterol. Aí o que acontece? Essa bile que fica armazenada na vesícula, né? Então, a bile fica ali para que na hora que você come, né? Então a vesícula contrai e expulsa a bile para dentro do duodeno para misturar com a comida e já ir dissolvendo a gordura. Mas a bile às vezes fica lá 3 horas parada, esperando a comida chegar, né? E aí, nesse tempo, né, se tiver um pouquinho mais de uma coisa ou de outra, os sais biliares começam a precipitar e aí formar as pedras, né? Aí essa pedrinha, ela pode entrar no canal que vai da vesícula até o duodeno. E aí, se ela encrava ali, aí inflama, né? Então, vocês veem do lado direito, essa vesícula, né, vermelha, inchada, né, que ela está toda inflamada, né? E os óleos essenciais, eles conseguem dissolver as pedras da vesícula, né, para que essas pedras saiam, né, de uma forma líquida e não entupam o ducto, né? Sem contar que tem vários óleos essenciais que são anti-inflamatórios também, né? Uhum. Então, olha só, a gente está falando assim, da possibilidade da gente já ter o problema e conseguir eliminar, e de também não formar o problema, porque se Prevenir, você né? prevenir, porque se você usa óleos para inflamação, se você faz a limpeza desse organismo com os endócrinos, então nós estamos prevenindo para que isso não ocorra, tá bom? Então, eu gosto sempre, melhor a prevenção do que a, trabalhar o problema, né? Esse aqui é uma foto, quer explicar? Aí é uma psoríase, Bem, né? bem, bem Então, a forte. psoríase, ela tem esse aspecto, né? Que a gente fala de raspado de vela, né? Parece que você raspou vela e colocou ali em cima da pele, né? E tem um fundo róseo, né? Se você olhar, você consegue ver um rosado ali no meio das cascas ali, né? Quer dizer, tem um processo inflamatório ali. A psoríase, né, é um problema, assim, ah, meio genético, né? E o emocional geralmente agrava bastante, né? O estresse, a ansiedade agrava a psoríase, né? É muito comum a psoríase nas regiões de dobras, como cotovelos, joelhos, né? Couro cabeludo, mas pode dar também em áreas mais flexíveis, como aqui, né? E existe também a artrite psoriásica. Às vezes a psoríase ataca a articulação, dando uma artrite, né? É uma coisa que é bem desagradável para a pessoa. Ela sente que a pele fica saindo toda hora, né? Fica aquela coisa, pode pegar uma infecção, uma coisa, E as né? pessoas olham, né, Tem isso uma. e tem um certo receio. Será que isso É, pega? Que negócio horrível, né? Isso. esse aqui também, O vitiligo, né? O também dá vitiligo para. também é emocional, né? Também é meio. E aí a gente pensa, se eu fizer uma limpeza, lembra que eu falei no começo? A gente vai tá falando de uma limpeza do nosso corpo, a limpeza emocional também é super importante para não atacar. Então, como são problemas que têm um fundo genético, então o ideal é que a gente, bom, eu sei que tem o avô, tem a avó, tem o pai, então a gente
trabalhar o emocional dessas crianças, desses jovens, para que eles não venham desenvolver. Então, hoje a gente sabe que dá para prevenir, que ele está lá, pode ficar dormindo e não se manifestar, né? O vitiligo, né, é um problema da célula que produz a melanina, que é o melanócito, né? Uhum. Então, eles, por algum motivo, eles morrem. E aí não tem, naquela área, não tem produção de melanina, que é o que dá cor na pele, né? Uhum. Isso. E a gente estava falando que os óleos essenciais vão ajudar a eliminar esses radicais livres. Esses óleos que a gente está indicando, que os endócrinos têm, que são vários óleos nos endócrinos, né? A gente colocou aqui, olha, só para voltar, esses são os óleos que tem dentro alguns dos óleos que tem no endócrino, tá bom? Então, algumas coisas que vão ajudar bastante, né? Então, primeiro, fazer então uma dieta detox a cada 3 meses é importante. A gente fala 3 meses porque é o mínimo, né? Que uma pessoa que não pensa nisso, pelo menos a cada 3 meses fazer uma boa de uma faxina. Ter, né, atividades para fazer prazerosas também vão ajudar no detox emocional. Então, você vai trabalhar o detox, a dieta detox, mas vai trabalhar o seu emocional também. Fazendo isso, você vai melhorar a concentração, vai reduzir ou até eliminar o excesso de toxinas que estão acumuladas no organismo, vai reduzir o inchaço no organismo. Aquelas pessoas que têm problema de engordar, de excesso de peso, se fizer o detox, se estiver trabalhando essa dieta, ela vai conseguir eliminar muito melhor. Tem pessoas que têm espinha também, jovens, né? Tem adultos também que ficam nervosos, que comem alguma coisa diferente, falam, nossa, minha pele, né? Tá soltando um monte de espinha, ou seja, o corpo está tentando eliminar, né, alguma coisa. Então a gente já tem que ficar esperto. As toxinas, então, elas podem se acumular e elas estão presentes em várias coisas. Então, a gente acha que não, eu não tomo, como minha alimentação é natural, é, eu como menos coisa possível de industrializados, mas mesmo assim a gente está sujeito, né? Uhum. Por quê? Muitas coisas têm adoçantes. Esses dias estavam me falando aqui, pelo menos na Inglaterra, em Londres, que todas essas comidas compradas prontas, carnes, né? Então, era uma nutricionista que estava falando que essas carnes compradas prontas, já temperadas, todas têm açúcar. Eles colocam açúcar nessas carnes, você imagina. O açúcar faz o quê com o nosso corpo, né? Então, por mais que a gente pense, eu só comi uma carninha, uma coisa assim. Então, quanto menos a gente puder usar coisas industrializadas ou compradas prontas, melhor. Corantes. O que que os corantes fazem, né? Adoçantes de alimentos. Então, a gente vai produzir, né, um pouco de toxinas no nosso organismo com coisas que a gente come, mesmo que a gente consuma coisas naturais. Perfeito e 100% a gente não vai ter. Então, se eu não tenho 100%, ninguém vai ter, então nós precisamos todos fazer. Então, o detox não é para alguns, é para todos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu como muitas verduras, muitos legumes, né? Mas a gente tem que pensar, né, que tem o problema do agrotóxico, né? Tem o problema dos fertilizantes, os fertilizantes químicos, né? Eles podem, geralmente tem metal tóxico, né? Geralmente tem chumbo. Então, por mais que a gente tente se livrar, né, De tudo. de tudo, mas é quase impossível nesse mundo que a gente vive hoje, né? É. Sempre tem alguma coisinha ali para contaminar. Mesmo porque a gente come frutas e Uhum. verduras e nem todas a gente consegue comer só orgânico e também a gente nem tem certeza absoluta do que realmente é orgânico, pelo menos no Brasil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora,
entre você comer uma verdura, um legumes, uma fruta e comer um doce, comer Um um hambúrguer. hambúrguer, claro que é muito melhor, mas a gente tem que lembrar, como ele falou, tem as toxinas que vão estar ali pela forma como eles foram produzidos, né? E tá tudo Sem bem. contar os transgênicos também, né? Hum. Que às vezes a gente acha que está comendo um monte de vegetal bom, de repente é transgênico e a gente não sabe o que que isso pode acontecer, né? Então, não dá para a gente ficar neurótico, mas o que dá para a gente fazer, a gente tem que fazer. Então, substâncias inflamatórias, hormônios que estavam dentro do tecido gorduroso, eu queria que você explicasse isso. O pessoal que começa a fazer dieta, né, e começa a eliminar, é difícil as pessoas entenderem isso. Então, explica para elas como é que funciona. Você está fazendo dieta, você está eliminando as gorduras, e o que que ela joga dentro da sua circulação sanguínea? Todas as toxinas que estão armazenadas dentro da célula, né? Geralmente elas estão dissolvidas na gordura, né? É geralmente o tecido gorduroso que acaba sendo o depósito, né, das toxinas, né? Então, quanto mais obesa a pessoa for, naquela gordura do organismo, ela vai ter muitas toxinas. Aí ela perde peso. E essas toxinas, por exemplo, derreteu a gordura, Uhum. vai, foi embora. A gordura saiu da célula, foi para a Hum, corrente sanguínea, mas junto vem as toxinas, e aí? né? Aí essa toxina vai para o fígado, vai para o rim, E né? também vai para o nosso, Cérebro, porque a gente tem o sangue o vai sangue também circula, né? circulando. Então, às vezes a pessoa tem problema de memória, fala, nossa, a gente comecei a fazer dieta. A gente escuta muito isso. Começou a fazer dieta para emagrecer, começa a ter dor de cabeça, começa a ter falta de memória, começa a ficar assim, mais irritado. São as toxinas, Fadiga, são as toxinas que estão sendo jogadas no sangue, né? Que estão circulando. E como fazer? Tem que eliminar. E como a gente elimina? Usando os olhos, né? E uma alimentação boa, né? Então, fazer dieta é bom, é importante, muita gente precisa, né? Dieta todo mundo deveria fazer, não para emagrecer, mas uma boa dieta, né? Agora, quem está precisando perder peso, aí mais ainda tem que pensar nos sucos verdes e mais. A gente colocou aqui algumas substâncias, algumas coisas, né? Os principais alimentos, né, com propriedades desintoxicantes, não consigo tirar essa tabela daqui, que devem, que a gente poderia estar consumindo e que pode nos ajudar bastante. Então, a gente tem falado nos nossos grupos de detox e de desparasitação sobre a espirulina, que é uma alga marinha rica em antioxidantes. A couve, a gente sabe também, né? Ela pode ser rica em substâncias anti-inflamatórias que ajudam no funcionamento dos rins. Mas a gente tem que lavar muito bem. E tem pessoas que não podem consumir, por exemplo, eu gosto de tomar meu suco verde, mas eu sei que eu não posso com essas verduras bem verdes, cruas. Então eu jogo ela na água fervendo rapidinho, aí eu já tiro. Então, para o meu organismo que tem o diverticulite, é muito melhor. Então, veja bem, o que a gente fala, às vezes não é para todos que é igualzinho, tá bom? Os probióticos, como iogurtes naturais, kefir, melhoram nossa flora intestinal e o sistema imunológico também. Sucos cítricos de limão, laranja, maracujá, abacaxi também são ricos em antioxidantes. Então, nós estamos falando em fazer detox, então a gente vai melhorar o uso dessas coisas. Colocar, né, na nossa dieta essas coisas quem não tem o hábito de pôr. A água ajuda a eliminar as toxinas através da nossa urina. Então, quanto mais água a gente beber, melhor. Gengibre por ele ter forte ação antioxidante e anti-inflamatória também. O alho é também um poderoso antioxidante. E a cúrcuma, né? É o antioxidante natural mais potente que existe, mas tem que tomar bastante cuidado de comprar, se for o pó, de um lugar que vocês realmente conheçam a procedência, né? Porque ele também pode estar misturado
ou pode ser também de uma qualidade bem ruim. E a gente fala também dos óleos que a gente vai usar para isso. Só alimentos pode ser usado para detox? Não. Os óleos essenciais fazem um excelente trabalho. Eles vão ajudar a fazer esse trabalho e ajudar também a eliminar os radicais livres. A gente já falou em algumas aulas sobre radicais livres, mas explica de uma forma bem simples. Se todo mundo tem radical livre e o que ele faz no nosso organismo? Por que a gente tem que eliminar isso? Tá. Bom, todo mundo produz radical livre, né? Mesmo aquele bebezinho que não tem estresse nenhum, um pouquinho de radical livre ele fabrica, né? 3% do oxigênio que a gente respira, né, normalmente vira radical livre, né? O radical livre ele não é só maléfico, né? Existe também o benefício, né? O radical livre produz óxido nítrico, que é um importante anti-inflamatório, né? Agora, o que acontece, né? Como que surge o radical livre? Então, quando a gente quebra a glicose dentro da célula para gerar energia, a glicose é uma sequência de carbonos, né? Então, o organismo quebra a ligação entre os carbonos. Na hora que quebra a ligação, libera energia. Só que esse carbono, ele precisa se ligar a alguma coisa para ficar estável, né? Então, é o oxigênio que entra ali, né? E faz a combustão, né? Então, vai virar gás carbônico, né? Carbono mais oxigênio, gás carbônico. Se não tiver o oxigênio, para a quebra da glicose, porque não tem uma substância para estabilizar o carbono, né? Então, para a queima de glicose, a pessoa morre, né? Se não tiver oxigênio, né? A gente sabe disso. Só que o que acontece? De vez em quando, né, quando vai quebrar a ligação entre os carbonos, muitas vezes um elétron desse carbono, ele desgarra, né? E o oxigênio é muito ávido por elétrons. Então, ele já pega esse elétron, né? Só que ele fica com uma carga negativa a mais, né? Ele fica uma carga instável, né? Ele não consegue segurar esse elétron muito tempo, por causa dessa instabilidade atômica. E ele acaba descarregando esse elétron na substância que estiver mais próxima. Normalmente é a membrana da célula ou a membrana das organelas da célula, né? Por exemplo, a mitocôndria, que é onde a gente queima a glicose para gerar energia. E aí o radical livre, ele oxida o lipídio da membrana, né? Vira uma gordura rançosa. Então, esse elétron oxida esse lipídio, aí ele pula para o lipídio seguinte, oxida o próximo, oxida o próximo, e vão formando buracos na membrana. E a célula não consegue mais funcionar tão bem, né? Como se fossem uns ferrugens. Isso. Está enferrujando, Uhum. né? E o ferrugem, a gente sabe, um ferrugem, uma bolinha de ferrugem na nossa geladeira, se deixar, o que que vai acontecer? Vira um rombo, né? Vira um rombo, é a mesma coisa. Então, a gente vai usar algumas coisas para grudar nesse ferrugem, né? E eliminar, não é isso? Isso. Né? Então, os óleos essenciais, eles vão fazer esse trabalho por nós, tá bom? Então, radical livre todo mundo tem, mas é como ele falou, a gente precisa não deixar a coisa ficar numa velocidade, né? Então, fazer periodicamente um detox para ajudar a limpar o organismo dessas toxinas, desses radicais livres, vai melhorar o nosso humor, a nossa memória, a nossa disposição, o foco, o prazer pelas coisas. Os óleos essenciais vão ajudar no detox e nos antioxidantes, né? Aí a gente colocou uma lista de óleos aqui que podem estar ajudando, mas lógico que nós não vamos usar tudo isso. Então, se você tem os endócrine, maravilha, vamos usar os endócrine e o lemon, já está ótimo. Mas se você disser, nossa, eu não tenho os endócrinos, mas você tem esses que estão aí, vamos usá-los também, tá bom? Agora, os mais usados, que a gente mais usa para o detox, é o lemon, o gengibre e os endócrinos, porque os endócrinos já tem vários, já é um composto, né? Então, fica bem mais fácil, né?
Então, olha, ele já tem o juniper, cilantro, rosemary, tangerina e gerânio, né? Então, assim, a gente pode ter muitos benefícios. Então, olha lá, o juniper, o cilantro e o rosemary, eles vão fazer a desintoxicação, promovendo a saúde do fígado e dos rins, entre outros, tá bom? Aqui nós estamos colocando o fígado e o rim porque é o que ele vai ser potente para eles, mas no fim vai ajudar para muitas coisas. A tangerina e o gerânio, a tangerina é o óleo cítrico onde tem mais limoneno, né? O gerânio é aquele que o Júlio estava explicando, que vai ser o nosso modulador hormonal, é aquele que vai ajudar nos sangramentos, entre muitas outras coisas. Ele vai purificar também contra substâncias nocivas, vai fazendo a limpeza de novo, né? Ele vai eliminar metais pesados, a limpeza da vesícula, como a gente já estava falando no começo. E aí, de novo, vai ter uma lista, como a gente colocou aqui, olha, uma lista de coisas que ele vai poder estar ajudando, tá bom? Então, como fazer para usar, né? Se eu consigo colocar esse aqui, não sei por que não voltou. Peraí, vamos aumentar. Ok, pronto. Então, como a gente pode estar usando os endócrinos, né? É legal estar usando, quer explicar como que a gente pode estar usando? Bom, os endócrinos a gente pode usar ingerindo, né? 2 gotas, 3 vezes no dia, né? Para ele ir tanto fazendo uma limpeza, né? O cilantro é um dos óleos essenciais mais eficazes na limpeza do organismo, no detox, né? Até metal pesado ele ajuda a eliminar, porque o metal pesado ele entra dentro do organismo e ele não sai espontaneamente, né? Ele vai acumulando chumbo, mercúrio, alumínio, né? E o cilantro é um dos mais eficientes em eliminar esses metais pesados. Então, ele se liga ao metal pesado e aí ele sai pelo rim, né? E vai eliminando. E a limpeza da vesícula, né? O cilantro e o gerânio, excelentes para limpar a vesícula, dissolver pedra, cálculo, né? Às vezes eu vejo as pessoas fazendo aquelas receitas, eu não estou criticando, mas aquelas receitas diferentes, assim, que você tem que fazer um monte de coisa para você limpar a sua vesícula e toma umas coisas ruins para burro, tem gente até que vomita e faz não sei o quê. E eu falo, olha, se você não consegue, usa o óleo. Comecem a usar o óleo antes de vocês terem um problema. Não, eu não sei se eu preciso limpar minha vesícula. Vai fazer mal se tomar óleo? Não. Lógico que não. Já limpa. Então, se você toma remédio de ação continuada, você precisa tomar os endócrinos também. Porque remédios de ação continuada, elas têm a parte sintética delas. É uma coisa que eu percebo também, às vezes a pessoa quer emagrecer, então ela começa a fazer a dieta, toma os olhinhos, né, que ajudam a tirar apetite e tal, mas a pessoa emagrece um tanto e aí de repente ela estaciona, né? Ela continua a dieta, ela continua o exercício, mas não consegue mais emagrecer, né? Estaciona. Se você introduzir os endócrinos nesse momento, a pessoa volta a emagrecer, né? Porque os endócrinos ativam o metabolismo, né? Elimina as toxinas, porque conforme ela emagreceu, as toxinas começaram a travar o metabolismo. Na hora que você usa os endócrinos, ele elimina as toxinas, estimula a tireoide para aumentar o metabolismo e a pessoa volta a emagrecer. E o que a gente também sabe é que como ele eliminou muitos quilos de uma vez, a quantidade de toxinas dentro do corpo foi muito grande. E esse corpo não está dando conta. Não está dando conta. E aí para tudo. Aí você fazendo essa limpeza toda, tá o tempo todo limpando,
coisa vai lá e continua, né? Então, usar os olhos para fazer essa parte de limpeza, de eliminar metais pesados é fantástico. Vou contar um caso do nosso filho. Naquela época eu só tinha dois filhos, faz tempo. Então, eles me chamaram na escola. Ele tinha uns 4 aninhos. Era o meu segundo filho. E aí eles falaram: olha, ele tem algum problema. A gente sai para brincar no parque, ele senta no chão, fica ali, né, chupando o dedinho dele, olhando as crianças brincarem. Ele ri quando as crianças fazem alguma coisa engraçada, mas ele não vai brincar. Ou quando ele brinca um pouquinho, ele já senta. Ele só tem 4 anos, tem alguma coisa errada. Nossa, super preocupada. Eu falei: ai, Júlia, será que está acontecendo com esse menino e tal? Naquela época, a gente não usava os olhos ainda e nem tinha, né? Esse meu filho hoje tem 32 anos. E aí, então, o Júlio falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exame do cabelo nele. Ele era pequenininho, deixei o cabelo crescer um pouquinho, o Júlio colheu, mandamos naquela época os exames do cabelo, iam para os Estados Unidos, tal, 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 fizemos. E ele voltou o exame dele e estava lá que ele era intoxicado por alumínio E chumbo e também. chumbo. Chumbo, porque de vez em quando ele comia as pontinhas dos lápis, né? Lápis de cor. Lápis de cor. Ele era pequeno, às vezes a criança come aqueles lápis, né? E lá tem chumbo, né? Toda tinta tem chumbo. E aí nós falamos: gente, mas como que essa criança só tem 4 anos, está intoxicada? O organismo dele mais sensível, né? Não são todas. Ele tinha um organismo mais sensível. Aí o Júlio começou a analisar. Tati, a panela que a gente cozinha, de alumínio. O leite que a gente tomava era leite de caixinha. E dentro do leite de caixinha, alumínio. Ele fazia natação. E a escola de natação onde ele ia, os tubos de encanamento eram de alumínio. E também as piscinas costumam acrescentar, além do cloro, os algicidas, né? Para não criar alga na água. E o algicida tem muito alumínio. E a água tratada também, né? Porque quando a água chega do rio, na estação de tratamento, ela vem com o barro, né? Junto, né? Por isso que a água é assim, meio marrom, né? Aí o que acontece, né? Para essa água não ir com muito desse elemento né, do barro, né, para o filtro, porque senão vai entupir o filtro toda hora, eles adicionam, né, sulfato de alumínio ali na água, porque o sulfato de alumínio agrega as partículas, né, do barro Uhum. e forma grandes focos que vão para o fundo, antes da água chegar no filtro da estação de tratamento, né? Então, aí, mas o alumínio vem junto, né? Para nossa Uhum. casa. Então, nós ficamos analisando, né? Nós não chegamos a essa conclusão rápida. A gente foi analisando tudo, como que uma criança de 4 anos. Então, ele era mais sensível a tudo isso. Bom, parei de cozinhar com aquela panela, modificamos o leite que usávamos, fomos mudando tudo. E o Júlio iniciou um tratamento também com ele, via oral, para também agarrar nesses metal pesado, que ele também é um metal que não é eliminado, ele só é acumulativo dentro do Naquela organismo. época, eu usei a homeopatia para Uhum. ajudar a eliminar os metais, né? Que foi Que ótimo. foi ótimo, mas é bem mais demorado do que o óleo Do que o essencial. O óleo. óleo essencial é bem mais rápido. É. Aí passou, nós fizemos isso durante um ano. Gente, foi como se tivesse colocado pilha Duracell nessa criança. Subia até no lustre. Nossa, nossa, a gente falava: gente, então quando fala metal pesado, a gente brincava, acho que pesava nele, ele ficava ali quieto, né? Depois que Para tirou, chumbar. e ele ficou um menino tão rápido, raciocínio rápido. Ele desenvolveu assim muito melhor. Ele tinha 4 aninhos, era muito quietinho, muito. Eu falava: ai, tão bonzinho, então não estava nada, era intoxicado, coitado, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que numa criança um metal pesado pode fazer. Então, hoje, se a gente tivesse naquela época
Os óleos essenciais, com certeza a gente teria usado e teria sido bem mais rápido. Hoje eu ensino as mães, né, que eu dou consultoria, eu falo, gente, vamos tentar trabalhar também essa parte para ver se tiver alguma coisa, já elimina. Porque às vezes não é que a criança é quieta como o meu, às vezes é uma criança irritada, Hiperativa. hiperativa. Também tem alguns metais tóxicos que fazem isso. Então, no caso dele, eram esses. No caso de outras crianças, esses são outros metais, né? Então, tem que tirar, porque sozinho não vai sair, tá bom? Então, fica aqui a dica dos endócrinos para todo mundo. Os endócrinos é um excelente composto, um mix muito bom. Se usado também junto com lemon e com gengibre, perfeito. Para nós eliminarmos não só os metais pesados, mas para também melhorarmos a qualidade do nosso corpo, tá bom? E da nossa mente, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de aproveitar e fazer alguma pergunta hoje? Deixa eu ver se tem alguma aqui no chat. Ahn, ah, a eu não sei falar o nome dela. Kombuchateca. Usa os endócrine, falando que ela usa os endócrine todos os dias. Devo dar uma pausa? Olha, não é necessário, né? Mas se você quiser, né? Porque às vezes também cansa, né? Tomar o mesmo óleo, né? Descansa um pouquinho. Então você pode, né? Parar um mês, dois, depois você volta, toma mais alguns meses, né? Se você toma faz tempo, provavelmente você faz um uso dos outros óleos, tem uma alimentação natural e tudo. Não tem necessidade de tomar todos os dias, mas se você faz aquele detox, né, que a gente faz de quando em quando, então você já vai usar, né? Então não tem necessidade. Agora, se você já sempre faz o detox, seu organismo deve estar muito bom. Então, eu acho que não tem necessidade, talvez, né? Ah, vamos ver a outra pergunta aqui. Hum, Só com lemon dá para fazer essa limpeza de metais ou precisa acompanhar com os endócrinos? Ah, se nunca usou os endócrinos, só o lemon pode demorar mais, né? É, porque o cilantro, como eu disse, é um dos mais importantes para eliminar a toxina, né? É. Se você, Mariana, não faz o detox de quando em quando, se você não faz a desparasitação, eu acho que é melhor você usar os endócrinos, sim, com certeza, para fazer essa limpeza. Agora, se você sempre usa os endócrinos, faz os detox, a cada 2, 3 meses, então só o lemon você pode usar e ele dá conta de boa, né? Uhum. Bom, não tem só um mês não, tem só um mês que estou tomando. Uma médica me disse que preciso dar pausa. Tem uma linha de médicos que fala que precisa parar para não sei o quê. Uhum. Eu escutei a palestra também do doutor David, e ele falou que não precisa fazer pausa se você não quiser. E você nunca pediu para fazer pausa também, né? Não. Se você precisa tomar, desnecessário fazer pausa, né? Eu, no meu dia a dia, vou dizer o que eu faço, tá bom? Eu não uso sábado e domingo, mas não é porque não devo e eu planejo, não, é porque sábado e domingo eu não consigo botar a rotina igual da semana. Então eu tomo meus olhos todos certinhos durante a semana, de segunda a sexta, sábado e domingo eu geralmente não tomo e aí eu volto de novo. A não ser quando eu tô com algum problema e aí eu preciso, né, daquilo. Agora se eu tô só de prevenção de tudo, no sábado e domingo eu não uso. Mas não teria problema se eu usasse, tá bom? Essa é uma conduta. Tem vários médicos que falam, mas fiquem à vontade. Parar não vai ser problema, e assim como continuar também não vai ter, tá bom?
Alguém tem mais alguma perguntinha? Nós já estamos indo com 1 hora. Eu sei que é um horário ruim para vocês aí no Brasil, 4 horas da tarde, mas se a gente faz mais tarde aqui, vocês não iam ter o Júlio nesse ânimo todo, viu? Porque daqui uma meia hora, daqui uma horinha 9 horas, mais, ele já está com o farol a pilha baixo, descarrega. né? Então, quando a gente quer aproveitar ele, a gente tem que fazer cedo. No começo, a gente até ficava até meia-noite, 1 hora para fazer as nossas reuniões. Nossa, mas aí o pessoal falava, doutor Júlio, tá bom? Tá acontecendo alguma coisa? Porque ele fica assim, né? Ele ficando assim. Às vezes eu tinha que dar uma cutucada nele para ele dar uma acordadinha, né? O Júlio é de dia, não é da noite. Então, a gente resolveu fazer mais cedo também, tá bom? Para nós aqui são 9 horas. Então, para vocês são 5, para nós são 9. Tá bom? Bom, tem alguma pergunta? Alguém faltei com alguma? Criança Eu pode pensei no caso que criança pode tomar o Sim, endócrine, Pode. é, desde que seja pode muito bem, tentar. né? Tem que diluir de acordo com o peso, de acordo com a idade, né? É. E as crianças, a gente sempre prefere que ela cheire, né? E passe. Então, Passa no pezinho. passar, não na região mesmo, né, mãe? Você pode usar, por exemplo, no fígado, né? Pode passar, faz um Desintoxicar o blend para fígado. criança. Você pode usar na região lombar para suprarrenal, né? É, Você pode usar aqui nas têmporas para estimular a hipófise, aqui na garganta para tiroide. uhum. Então, as crianças, eu prefiro, primeiro de tudo, pensar em passar e inalar. E aí, quando realmente precisa usar, eu faço no melzinho, né? Tipo, bem diluidinho também no mel, e aí dou uma colherinha bem diluidinho, tá bom? Porque a criança, gente, responde muito rápido, muito fácil. Passar para as crianças inalar é fantástico. Para nós também. Por isso a gente tem sempre que lembrar, é aromaterapia. Então a gente primeiro pensa no aroma, né? Então, primeiro a gente cheira, passa. Tem gente que acha que tem que tomar, 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 tomar. Não, eu vou repetir. A minha filha, de 30 anos, ela não pode tomar o Zengest. Ela não pode tomar os óleos essenciais, porque sempre ela teve uma úlcera quando ela tinha 20 horas de vida, ela foi operada no estômago. Então, ela tem um estômago super sensível. Mas, gente, apesar de ser super sensível para óleo, para tomar, passar para ela é perfeito. Eu uso nela, sabe o que? O Tamer, aquele de. A gente fala que é o gesto de criança, né? É o digestivo das crianças. Ela passa. Para ela é fantástico, fantástico. E ela passa naquela diluição mesmo e tudo. Então, não percam a esperança no passar e no inalar. Isso para tomar, tá bom? Lógico, a gente está falando de detox, nós adultos precisamos mesmo tomar para poder, né, tá dando uma eliminada, né? Minha filha também tem isso, eu passo os ingessos e ela fica ótima. Então, eu adoro, né? É aromaterapia. Vamos primeiro nessa linha, depois a gente pode usar tomando. Eu, por exemplo, já não posso. Eu preciso tomar. Eu com cheiro, gente, nossa, eu fico super ruim. Então, eu tenho que primeiro passar ou tomar. Então, você vê da pessoa, né? O gerânio, para mim, nossa, quando o Júlio usa gerânio todo dia. Mas ele passa o gerânio e já vai trabalhar. E a sorte que os olhos são voláteis, né? Então, o cheiro passa. Mas se eu ficar do lado dele, dá enxaqueca, né? Então, porque eu tenho mesmo essa parte de muito sensível. Tá bom? Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês. E estamos aqui de novo semana que vem, mesmo bate-local, mesma batida, falando esse bate-papo bem gostoso. Eu fiquei feliz hoje que muitas carinhas aí, né? Ah, os coraçõezinhos, eu agradeço. E é bom ver, porque às vezes a gente está falando só com a tela preta, com um monte de nome, a gente vai ficando, fim, fum, 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 fum. A gente termina assim, né? Então, ver as carinhas, ver o pessoal rindo, ver o pessoal questionando, isso dá um up enorme pra gente,
tá bom? Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Beijo.